Olá, você que acompanha o nosso podcast semanalmente. Muito obrigado, seja bem-vindo. Hoje eu estou com duas poderosas e de um universo bem diferente do meu, obviamente, né? Porque elas têm já milhares de seguidores nas redes sociais e falam sobre novela. Dá para acreditar? Pois é, acredite. Elas estão aqui hoje, eu recebo a Nath, que está aqui, e a Bruna, que está aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Quem que vai começar a falar sobre o que é isso? Novelíssima. É novelíssima ou novelíssimas? Novelíssimas. Novelíssimas. Por que esse nome novelíssimas? Para começo de conversa. Olha, então vamos começar bem no comecinho mesmo, como a gente chegou, a ideia. Como que a gente vai ter um podcast de novela? A gente trabalhava juntas e sempre falando de novela, principalmente na hora do almoço, intervalo, e você assistiu o capítulo ontem, essa novela, e esse casal. E aí todo mundo, mesmo quem não assistia novela na agência, começava a perguntar. Se interessava pelo papo. E daí começaram até a falar, nossa, mas a gente pararia a escutar vocês falando sobre o assunto. A gente pagaria. A gente pagaria pra ouvir vocês falar. A gente falou, opa, então a gente tem um caminho, né? Se o pessoal que não assiste tá falando. E aí a gente começou a conversar, tipo, vamos fazer, mas o que a gente faria? E aí a gente chegou, tipo, vamos fazer um podcast? Vamos. E daí pensando, assim, qual que vai ser o nome? E daí a gente chegou em Novelíssimas, né? Que a gente fala aí de várias novelas, de novelas antigas, de novelas atuais, de diferentes emissoras. Então a gente chegou nesse nome aí que a gente acreditou que abrangia o que a gente queria falar. Mas foi assim que surgiu. Muito dos nossos bate-papos informais, a gente se descobriu duas noveleiras. A gente gosta de novela. E falavam alto na repartição. Falando alto. Falando alto. A gente já chegava comentando o capítulo, né? Chegava. A gente já chegava de manhã cedo. E aí começou com as pessoas, quando a gente não falava, as pessoas iam perguntar. Não, mas vocês não estão comentando hoje? Se a gente chegar ontem. Vocês estão doentes que vocês não estão falando de novela hoje? Aí a gente começou a perceber realmente que é aquilo. E a gente começou de uma maneira assim que a gente até não imaginava qual seria o formato adequado, o que a gente pensaria, né? Assim, seria quinzenal, semanal, mensal. A gente só teve a ideia de começar, assim, de ter um espaço pra gente falar sobre aquilo. É interessante, porque geralmente a gente começa um projeto com o incentivo de outras pessoas. Sim. Né? Geralmente as pessoas falam, pode não ser verdadeiro aquele incentivo, porque pode ser assim... Bom, tomara que ele vai se arrebente, né? Que não dê certo. Mas as pessoas falam, façam. Por que vocês não gravam um podcast, não gravam um vídeo, não tem um canal no YouTube? Por que você não sai candidato? Né? Sim. E aí vocês, como gostavam, vocês resolveram apostar no negócio. Sim. Só que diferentemente do que geralmente acontece, que a gente se empolga com o incentivo dos amigos... E depois já desiste, vocês não. Vocês levam a sério esse negócio. Não, a gente leva super a sério, assim... É um segundo trabalho? A gente encara totalmente. Assim, acho que a gente nunca encarou como um hobby. Acho que esse é um dos segredos que eu acho que dá certo. Não é um hobby. Não, a gente nunca encarou desde o começo como hobby. Porque o hobby a gente faz quando dá vontade. A gente sempre encarou na seriedade. Sempre encarou... Tipo, se é pra gente fazer, se a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta, a gente vai fazer bem feito e vai se estruturar pra isso. E a gente sempre acreditava que tem várias pessoas que queriam saber de novela, escutar de novela e que a gente tinha um caminho legal pra trilhar. Então a gente sempre encarou assim como algo profissional mesmo. E na verdade, assim, a gente também sabia que existia esse mercado, existe esse mercado, né? Os veículos de comunicação voltados para televisão, existem jornalistas especializados em televisão que têm uma longa carreira e já estava começando a surgir essa ideia de algumas páginas dentro de redes sociais para fazer conteúdos. Então, tipo, a gente encara como um veículo de comunicação e hoje a gente é encarada pelo público como um veículo que fala uma plataforma especificamente para quem gosta de novela. Olha, eu vou confessar, eu não assisto televisão, eu não assisto Rede Globo, meninas, há mais de 10 anos. É o meu estilo de vida, sim, né?
Aí surgiram os serviços de streaming que fatiaram mais, eu imagino, o público. Sim. Lógico que eu entendo também que existe um público fiel Sim. àquela plataforma, àquele produto, senão as novelas já teriam acabado, né? E não acabaram. Aí veio a pandemia, eu ouvi dizer, não, agora a novela acaba. Agora acabou, não tem mais dinheiro. A audiência na pandemia era maior do que sem pandemia. As audiências das reprises foram maiores, né? Impressionante. É assim, a nossa vertente é o melodrama. A vertente da telenovela brasileira, da telenovela latina, e a gente também estuda, a gente faz curso, a gente entende do gênero. O gênero é o melodrama, é o que fala com o brasileiro. O que é esse melodrama? É a mocinha, o mocinho que querem ficar juntos? Não necessariamente. O melodrama é quando você carrega a emoção pra dentro daquela cena. Por que o brasileiro se reconhece na novela e não se reconhece numa série de zumbi? Porque não tem zumbi circulando na rua, obviamente. Mas a gente tem um carpinteiro que tá lá lutando pra ganhar a vida. Um taxista, uma menina romântica que passa uma perna, que sofre. Então, assim, o gênero, a matriz narrativa brasileira é a telenovela e vai ser pra sempre. Como ela vai se formatar ao longo dos anos, essa é outra questão. Obviamente, hoje em dia, claro que a gente tem os streamings, mas os streamings não chegam, a população não tem R$10 pra comprar 1 litro de leite, vai ter pra pagar R$30. Você acha que a novela, vocês acham, para as duas, que a novela retrata a vida do brasileiro ou é só algo muito vago? Não, retrata. Não, e a gente vê histórias, a gente vê pessoas comentando situações muito semelhantes e situações diversas, assim. A gente vai lá do alcoolismo, que é super forte, já foi forte em novela, violência doméstica. A gente tem casos, né? A gente tem casos de comprovados, assim, sei lá, vamos lá, Laços de Família aumentou em 600% o número de doadores de medula óssea a partir de uma campanha dentro da televisão, que é da vida real. Porque, a novela presta um serviço. Presta um serviço à sociedade. Com certeza. Com certeza. É que às vezes na nossa bolha, a gente não lembra que tem pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso a muita coisa. É a TV aberta. E a novela, olha isso, esse do Laço de Família é histórico. Realmente aumentou muito na época da pandemia. Você chorou? Na cena da Camila. A gente até na reprise. Você chorou na cena da Camila? Eu chorei. Eu era piada. Todos nós éramos crianças, né? Isso. Eu imagino, eu chorei escondido, a Camila. Parece que parecia tão real, né? Hoje eu vejo que era uma palhaçada, mas parecia tão real aquilo, a gente comprava dor, né? Sim, a gente compra, porque a gente tá assistindo, mas você se identifica. E quem não tem, às vezes, um parente que tá passando por aquela situação? Um vizinho. Então você... É uma coisa, não é uma, tipo, você não pensa depois, Mas peraí, a novela depende, então, dessa conexão com o externo? Catarse, com certeza, a novela é a catarse. Porque o filme não. Não, o filme também depende, óbvio que depende, mas assim, existe uma outra ferramenta do filme. O filme, ele tem um começo, meio e fim muito mais curto. Verdade. E que você não vai levar isso pra tua vida. A novela, não, você vai acompanhar diariamente, entendeu? Então, automaticamente... Por meses, né? Você fica acompanhando. Então, você tem que ter essa conexão com aquela identificação, seja assim, é igual a gente estuda lá na teoria de comunicação, ou pra identificar ou pra projetar. Uma das duas coisas você tem que ter com o gênero. Então, ou você se identifica ou você se projeta. Eu queria ter aquela casa rica. Eu queria ter aquele café da manhã do Manuel Exatamente. Carlos. Entendeu? Eu queria estar andando no Leblon. Eu queria estar andando no Leblon. O meu protesto, a minha gana com novela, porque a gente não consegue ter aquele café da manhã. No Leblon a gente não consegue. Mas às vezes não é bom dar uma olhadinha. Cria uma expectativa. Exatamente. Na gente. Mas aí, por conta disso, que também a gente tem uma transformação do gênero de hoje em dia, a gente tem novelas um pouco mais realistas, né? Um pouco mais de histórias reais, que se aproximem um pouco mais da realidade. A gente tem uns autores que retratavam muito só a elite carioca, que hoje em dia já estão aposentados. Manuel Carlos já está aposentado, já não escreve mais. Então a gente já não tem. O Gilberto Braga faleceu, que era outro cara. Aquele café da manhã dele não tem mais. Não tem mais. Eu lembro de uma novela que só a única cena em que a família se reunia, inclusive o Caceta Planeta zoava muito. Era o café da manhã. Você lembra qual novela? Eu não tô lembrando aqui do nome da novela, mas era muito caricato,
só o café da manhã, Café onde da a manhã. família estava reunida. Cara, mas eu protesto porque a novela, ela realmente retratava coisas que o brasileiro não conseguiria viver nunca, né? Sim. Então, a gente ficava ali sonhando. Eu tenho uma origem bem humilde. Sim. Sabe, eu não sei se vocês pegaram esse tempo, mas eu e minha mãe e meu irmão, nós íamos na casa da tia assistir a novela. Lembra Sim. da novela Indomada? Sim, Foi sim. a primeira novela que eu registrei como Altiva. novela. Sim. Inclusive, tava tendo uma reprise no Viva, né? Tava, há pouco tempo. E tá no Globoplay, tá na íntegra, entrou há pouco tempo. Aí, a primeira novela que eu lembro, eu não sei se vocês são mais velhos ou mais novos do que eu, mas foi a Indomada, Eu onde era nós criança íamos na casa dos tios pra assistir, porque em casa ainda não tinha televisão. Uhum. Então, houve uma época áurea da TV que as pessoas iam umas nas casas das outras para assistir a novela. Assistiam o jornal e depois Assistir a o novela. capítulo da Porque novela. a novela é uma conexão também que você cria. Isso eu e a Nath, a gente tem muito também juntas, assim, desse nosso amor por novela. A novela é muito enraizado pra mim com família, ligação familiar. Minha avó faleceu, já tem quase 4 anos, mas eu sempre assisti muito novela com ela. Ah. Eu era criança, meus fins de semana sempre eram com a minha avó. E minha avó era noveleira daquela que assistia da Globo, na propaganda colocava na Record, na Record colocava na SBT. Então ela vai assistindo simultaneamente em todas as emissoras. Ei. E eu ia acompanhando. Você me lembrou, eu ia perguntar, inclusive, o cardápio de novelas. Eu quero saber o gosto de cada uma de vocês. Se é aquelas novelas mexicanas, ou as novelas brasileiras, ou as da Record, que são novelas assim, de Marte, né? A última zoeira da Record que eu lembro era Os 10 Mandamentos. Onde a galera do sucesso, Egito tinha um sotaque... O faraó tinha um sotaque carioca e o Moisés tinha um sotaque paulista. Cara, é muita zoeira. Tipo, chega a ser trash. Outro momento trash das novelas da Record é o Mutantes, né? Esse soro deu bons resultados. Mas, doutora, por que você quer impedir a morte do Marcelo Montenegro? Mutantes, amava, adorava Mutantes, tudo. Mas eu particularmente, eu sou muito exigente com a produção. Sim. Ela, pra mim, na minha opinião, ela tem que ter uma certa coerência. Sim. Né? Eu sou exigente, não pago nada, né? Porque a TV é aberta. Mas eu sou exigente com a continuidade, com aquela coisa de roteiro fazer sentido e tudo mais. E vocês? A gente até conversou um pouco sobre isso esses dias, né? A gente acha que sim, tem que ter qualidade. A gente olha a direção, a fotografia, figurino. Claro que são coisas que a gente olha e que fazem muita diferença. Mas aí entra um pouco até no que a gente já estava falando. A gente acha que a conexão, muitas vezes, é muito mais forte. É legal a novela ter toda a parte plástica bonita, as coisas acontecerem. Mas se não prende, Pela se a emoção. história não te emociona... Não adianta. Não adianta nada. E a gente tem Vai casos... ser lindo, vai ser maravilhosa, vai ser bem editada. Mas se não te conquista, não vai. E a gente Então tem esse é o casos. segredo das novelas mexicanas. Elas são bem produzidas, mas elas são pastelão, né? Elas são aquém da nossa produção, do que a gente verdade. está acostumado de produção. Essa é a diferença. Pra eles faz muito sentido, mas apesar que as novelas mexicanas também deram um salto do que eram. Hoje em dia a gente já tem plataforma de streaming, tem novelas que são super bombadas, assim como as turcas, que são um fenômeno Sério? no Brasil. As novelas turcas, procure pra você ver. É assustador Indique o nome de novela turca aí. Sensal Capame. Sensal. Eu não sei nem se eu tô pronunciando certo, porque eu Tá, não aprendi olha turco o nome da suficiente. novela. Ou Yard. E aonde que passa isso aí? As pessoas assistem no Telegram, acredite se quiser. Pare. Mas a HBO já comprou algumas. Mas A HBO tá, assistem no Telegram Band um como? tempo É tava em A Band turco? também. A Band também transmitiu passando, muito aham. tempo. Não é porque é barrado. Você joga no YouTube o capítulo, ele cai. E o que acontece? São fãs que... Eles têm um sistema tão grande, assim, super organizado. Os fãs fazem a legenda da novela turca. Eu- E aí você é igual o sistema de série, Tipo exatamente. Lost. Lembra de Lost? Isso, Que exatamente. saía lá, nem passava aqui, Só já que é tava uma legendado. novela. E assim, com todas as particularidades que tem o mundo turco. Por exemplo, você não vê beijo na boca na novela. Porque lá não é possível, não é permitido. verdade. Lá, às vezes, um ator sai no meio da novela pra servir o exército.
E aí volta, a novela para pro protagonista sair no meio da novela, porque ele precisa Foi atender servir. uma chamada lá. Foi atender uma chamada, exatamente. Só que as novelas turcas são um fenômeno. Tá, mas elas são bem produzidas igual Algumas as são. brasileiras ou são bem, tipo, Bollywood, assim? Não. Tem uma delas, inclusive, que foi produzida pela Fox e a HBO comprou. Caramba. Tem na HBO Max, Sensal Capa-me, tem na HBO Max, entendeu? E ela é um melodrama rasgado, só que tem umas particularidades. Então, é a mesma coisa da novela mexicana, assim. A novela mexicana tem esse salto, pra eles faz muito sentido. No Brasil, a gente tem uma cultura ali de infância, de assistir aquelas novelas mexicanas. Eu conheço pessoas que só assistem novelas do SBT. Sim, temos Que muito. são as A gente mexicanas. tem um público mesmo do SBT. Tem. Que é fiel, a gente já chegou, assim, recorde de histórico de live no Novelíssima, são com atores do SBT, inclusive, porque as crianças são, agora que eles Verdade, fazem né? novelas infantis, crianças são seres humanos fiéis. Se elas gostam, elas não mentem, entendeu? Não, Se ela não gostar verdade. daquela novela infantil, ela não vai acessar. Mas no nosso caso, assim, a gente tem o nosso, assim, recorde de histórico de live, vários atores que a gente já fez, com o SBT é recordista, porque realmente tinha um público engajado ali e comentando e mandando pergunta e não deixando a live cair. 2h30, eu e a Bruna, a gente já não aguentava mais. Não tinha mais o que perguntar. Bateria acabando, tudo acabando e rolando. Porque tem um público fiel, porque é um nicho também, né? Se você pega esse nicho de criança... a criança da Record, né? O que a gente tava falando, 10 Mandamentos, foi arrebatador. Arrebatador também. Foi, é um sucesso, lotou Eu cinemas acompanhei. e tudo. Eu acompanhei. Eu acho que foi a última novela que eu acompanhei, foi Os 10 Mandamentos. E a Record também tem seu público fiel. Tem. A gente também recebe mensagens de pessoas perguntando, né? O que é a próxima, o que vai acontecer. Enfim, também tem um público que gosta daquela dramaturgia, né? É que a gente, realmente, assim, a gente é acostumado num alto nível de exigência de produção, que a nossa estética é um pouco mais da bonita. Globo. É da Exatamente. Globo, é da Globo. Mas nem por conta... Mas é isso, a emoção. A gente tem casos que a estética é linda e você assiste e fica... assim, poderia estar Tem que fazendo... te tocar, a novela tem que te tocar. Qual foi a última pior novela, na sua opinião crítica? Não, assim, eu acho que eu não vou dizer assim a pior novela, porque a gente tem todo um cuidado, assim, a gente tem uma linha editorial no Novelíssimo. Tipo time de futebol. A gente tem uma linha editorial no Novelíssimo, mas a gente pode citar um exemplo de novela esteticamente bonita. Fale uma que foi mal sucedida. Então, a gente vai dar esse exemplo. Uma novela esteticamente bonita, bem feita, com atores calibre nota 10, entendeu? E que a novela não engrenou porque não tinha emoção. Que é Nos Tempos do Imperador. E o neguinho também se diverte com a condessa. Uma das últimas novelas das 6. Esse é um caso. É um caso assim, a novela. Você assistia a novela e você tinha vontade de ficar no celular na hora, você tinha vontade de conversar, você não prendia a atenção. Porque não emocionava de E era uma maneira. produção, assim, impecável da novela. Figurinos lindos. Figurinos lindos. Quem era o diretor? Vinícius Coimbra. É o novo, né? É novo, mas ele foi muito bom naquilo que ele se propôs a fazer. Tinha Celton Mello, tinha Letícia Sabatella, que é uma atriz daqui, que é super boa. Tinha Mariana Ximenes. Mas foi isso, não fiz Pô, tinha Mariana Ximenes, ela é muito boa também. Não foi um problema dos atores. Tinha um descompasso, a novela só não emocionou, assim. Então seria culpa do roteirista, né? Dos roteiristas, né? Também, mas eu até acho... É diferente de filme. Explique pra nós o seguinte, porque muitas pessoas que estão acompanhando não são desse mundo. Sim. A forma de se construir uma novela é diferente da forma hollywoodiana. Sim. Né? Porque lá em Hollywood os roteiristas mandam e não existe um autor como no Brasil, né? Existem os diretores. Sim. Eles vão lá na feira de filmes, de roteiros, e eu quero esse. Sim. Levam e produzem. Como que funciona a novela? A novela, assim, no Brasil, ela funciona de uma maneira. Ela sai da ideia do autor, da concepção do autor, que ele tem essa ideia sozinho e ele desenvolve uma sinopse, né? Uma sinopse que ele vai lá e entrega pra emissora que ele quer entregar, o que ele é contratado. Essa sinopse é avaliada e junto eles chegam num consenso de qual diretor vai fazer aquela novela. Então, é um casamento ali, né? Tem que ser um casamento bem arranjado, né? Então, tem muitos diretores e autores que já estão acostumados a trabalhar juntos. O próprio Manuel Carlos era um deles, né? Que tinha lá o Jaime Monjardim por anos, que foi diretor com ele. Com Jorge Fernando. O Valcir com Jorge Fernando. Então, tem vários casos nesse sentido.
E a partir do momento eles começam a produção, né? Então, não necessariamente o diretor que vai escolher todos os atores. Às vezes ele passa pelo crivo do autor, mas não necessariamente, né? Então, assim, não é impeditivo, mas eles começam a trabalhar ali meio juntos na concepção de cenários, na concepção de toda aquela criação artística da novela. Ele vai produzir com uma equipe de colaboradores, então hoje, normalmente, nas novelas, tem de 3 a 6 colaboradores, então o autor, ele escreve a escaleta, normalmente. Colaborador, né? que você fala, é roteirista. Roteirista, O cara que vai... exatamente. E o roteirista é aquele que faz as falas da novela. As falas, exatamente. Normalmente ele vai produzir diálogos. a escaleta, né? Que é aquela primeira chamada. Então, assim, Bruno briga com Priscila. Certo. E daí o roteirista vai lá e escreve a cena, nananã. O diálogo dos dois. O diálogo dos dois. Aí depois ele junta tudo e finaliza. Tem um roteirista final, às vezes tem um supervisor final, antes de chegar no autor, às vezes não tem. Isso varia de emissora para emissora, né? Mas é mais ou menos isso, de 3 a 6 pessoas. Eles normalmente produzem 6 capítulos na semana, o que é bastante, né? É muito. Tipo, é quase um por dia, basicamente. E aí isso vai pra emissora, que a emissora daí começa... O diretor vai lá e lê o capítulo e começa a pensar, né? Agora, começa a encaixar. Agora eu preciso de cenas no quarto, agora eu preciso de cenas na sala, agora eu preciso de cenas... né? E aí ele vai fazendo a produção lá com o diretor de produção dele. Então essa é a construção da novela aqui no Brasil. Ou pelo menos as da Globo, né? Não, mas as do SBT uma e da Record referência, né? também é a mesma maneira, assim. Muda ali o tipo do diretor. Muda o orçamento. Muda o orçamento, provavelmente. E até o espaço. Eu já tive no SBT, já tive na Cidade Cenográfica, tanto da Globo quanto da SBT. E assim, o SBT, por exemplo, ele não tem muito espaço físico para construir muitas cidades cenográficas, né? Sim. Porque não tem, né? Então eles têm uma limitação ali mesmo de... Eles constroem uma novela e daí eles tiram... usam o cenário do Chaves pra gravar tudo. Aí eles vão lá e tiram aquele cenário, daí eles vão lá e montam outro, assim como no estúdio. Então tem uma limitação física, obviamente. Já a Globo tem o Projac gigantesco. É grande, E exatamente. tem grana pra fazer as locações externas, né? Por exemplo, Pantanal agora. Calma, Gilmar. Calma, nós só viemos conversar. Eu disse. Sim. É quase que toda gravada no meio do mato, né? A maioria é cena externa. Não tem nem cidade cenográfica, é só externa. Tá, então a última novela que você considerou que não teve muito êxito... Acho que a Bruna também considera. não, é a mesma, Bruna? A gente tem uma opinião, um gosto muito parecido, assim, pra novela, eu e a Nath. Muda muito pouco. Muda muito pouco, assim. Porque a nossa paixão por novela começou parecida, a gente gosta muito de estilo. Qual que foi a tua primeira novela? Ó, a que eu lembro, assim, de ter flashes era Zazá. Por favor, Silas, vamos conversar. Eu devia ter uns 3 anos. Zazá. Era uma novela da com Fernanda Montenegro. Lembro. Eu era muito pequena, mas eu lembro na abertura eu parava. Cadê Zazá? Assim, na sala, Zazá, isso Zazá. mesmo. Então é a primeira que eu tenho, assim, mais lembrança. Das Chiquititas, obviamente, né? Que sim. foi fenômeno. O que foi, Tati? Por que você tá triste? Entre essa geração. Perdão, só aquela também, né? Da Mili, da Fernandinha. As outras Chiquititas, acho que a gente cresceu, né? Depois eu não crescendo, engoli mais. mudou o esquema. Tem isso. E daí acho que são as primeiras que eu tenho Malhação. lembrança. Assim, Qual Malhação com que certeza. mais marcou A da a sua Vagabanda. vida, que você chorou? A da Vagabanda, com certeza. Eu fui a da geração que Vagabanda era... A Vagabanda, deixa eu tentar Eu lembrar, amava, eu fui menina. Marjorie Cristiano, eu fui no Marjorie. show da Marjorie Cristiano Tá aqui. vida. Nossa, Essa Paranaense Malhação. também. A 2004, Vagabanda. né? Quem Acho que que era a era. mocinha? Era a 2004. Fernanda. A A mocinha Juliana era... Didoni. Juliana Didoni. Que era a Fernanda. Não, era... Não era Fernanda. Deixa eu lembrar, pera, que agora vai... Era, Nanda e... não, Gui... Não, Nanda era... e o quê? Não, Nanda. não era... Nanda e outro nome, alguém. eu não lembro agora. O mocinho era aquele fortinho que saiu. Era o Guilherme virou Berenguer. Uber. Guilherme Berenguer. Pô, ele virou Uber agora, né? Não, o do Ida Não, Malfitano, você tá esse é falando outra da Nanda e Gui. Malhação. Ele tá na Fazenda agora, já saiu do Uber. Ele entrou na Não, Fazenda essa esse é outro que semana. tinha um cabelo Essa é Nanda e Gui. arrepiadinho, Não, o esse era o Guilherme Guilherme Berenguer. É, que ele tocava na banda É, e... Não, mas ele não namorava a mocinha. Ou Namorava. namorava? Juliana Didoni. Juliana Didoni.
Daí ficava, não ficava. Daí a nossa atriz aqui de Curitiba A aqui Marjorie era fazia a o Natasha. saci na vida deles, né? Exato, ela era vilã, ela era a Natasha. E isso. aquele menino que fazia lá o malvado, lá, que era malzinho, ele faleceu, que era o filho da Cissa Guimarães, não é? Não, mas não Ele é fazia aquele parte da filho. Vagabanda- Mas da não é Vagabanda? aquele Não filho, era? é outro filho. Não. Exato. Acho que aquele filho da Si não Eu foi. nunca mais vi aquele... Eu acho que ele não. Acho que ele faz outras coisas hoje em dia, mas não. Então, Mas acho você que chorou mais com me essa marcou, novela? assim. Não lembro se eu chorei com essa Malhação, mas assim, novela que eu chorei não falta. Até hoje, eu choro com várias. Tem várias Tá. listas. Se me toca no coração, eu estou Malhação chorando. é clichê, você, um adolescente, gostar de Malhação. É, com certeza. Assisti Clichê. várias Tá. e várias. E até assim, nem era mais adolescente, mas eu tenho temporadas que eu já assisti adulta e gosto, assim. Acho Mas que você coisa gosta boa. até hoje? Porque agora tem uma galera... É que hoje não tem mais, né? A Malhação acabou. Não, já... Sério? Sim. Acabou. A Globo encerrou um pouquinho Quando que acabou? antes. Na pandemia, eles terminaram uma Malhação no ar, assim, sem conseguir fazer o fim, porque foi bem na hora que deu o primeiro lockdown, assim, geral e tal, assim, foi um fim meio enjambrado, assim, com, né, flashbacks Sim, e coisas. E eles passaram a reprisar, né, reprisaram as Five, que é um sucesso, é uma franquia, assim... Sabe qual o primeiro... Desculpa, eu tenho que falar. Pode falar. A primeira Malhação que eu lembro era com o Mocotó. Mocotó, assim... Você pegou essa ou você não... Acho que- Não. Acho que é Brunão. Quantos anos você Não. tem? Eu tenho 29. Não, você tinha que ter pego, porque Sim, eu mas ela era peguei. muito novinha. Não, A era muito- eu a não Malhação lembro do muito. Mocotó é 96. É, eu tinha 3 anos. Ela era muito pequena, não vai lembrar. Você lembra do... Eu lembro vagamente. Eu tenho 34, né? Então sou um pouquinho mais velha. Não, mas... você tem que lembrar. Não, mas eu lembro, claro. Eu lembro da 96. abertura, que era na academia, com a música do Lulu Do Lulu Santos. Santos, Ainda vai exatamente. levar um tempo. Mas tem uma abertura antes dessa ainda, que é com o Green Day, eu acho, que é uma banda internacional. Tem uma abertura... Nessa mesma Malhação? Nessa mesma Malhação. Essa foi a primeira versão? Essa foi a primeira versão. A primeira versão, primeira sim. ali, né, a Luísa, franquia Fernanda Rodrigues. Sim. Exatamente. Aí foi o primeiro caso de um cadeirante que eu Exato. Tem isso na primeira me Malhação. entendi ali por gente, o caso do cadeirante, eu esqueci o nome dele, do ator. Depois ele até interpretou o Cazuza, se eu não me engano, em algum outro, né? Bem depois, eu não lembro o nome dele. Esse ator que ficou cadeirante, ele namorava uma personagem que se chamava Fernanda. Alguma coisa assim. Aham. Eu lembro, olha. A gente tem... Essa Malhação entrou na íntegra. na Globoplay? Tá, entrou na íntegra na Globoplay. As primeiras todas já estão, 95, 96. E a 97. Malhação do Cabeção, vocês curtiram? Essa Que era da Vagabanda, né? Ou não? uma antes. Ele ficou mais, né? Ficou um tempo maior. Mas eu exato. curtia também. Essa uma sequência aí, uma da outra, acho que eu fui assistindo várias. assim, Teve foram umas boas. sequências boas, né? Com bons vilões, bons mocinhos. Só que o enredo era sempre o mesmo. Mas era Era a jovem, mocinha que queria ficar Mas com é o o produto que mocinho. atingia os jovens, né? Os É. adolescentes. É o que tinha pra nós, né? A gente se identificava. Quem não se identificava com as histórias da Malhação? A gente não tinha O história. cara queria ficar com a menina e tinha a vilãzinha que não permitia. Mas essa é muito enredo do jovem, né? Assim, tipo... O que você passa na vida da escola, é isso. Mas depois tiveram que mudar, porque... Aí foi ficando cada vez mais jovem, né? Acho que foi essa questão que eles trouxeram. Quase virou uma Tiquititas. Não, mas eles trouxeram temas a mais Malhação. barra pesada, assim, né? Tipo, ainda trouxeram, assim. Aí eu acho que de 2010 a 2020, que foi a Mudou última, totalmente, né? Mudou totalmente, né? E aí a gente tem alguns fenômenos ali no meio, A né? de 2010, né? A de 2010, que é a ideia... Não, é a ideia... Tem essa de 2012. Tá maluca? Que isso o quê? Você rouba meu namorado, fica assim, me zoando o tempo inteiro. Você quer outro patins? Então você toma um patins. Não, para, para que isso vai bater em mim, é isso. Que foi muito sucesso. Puta, como que guarda, né? Tanta... Ai, gente. Essa intensa é uma das que eu gosto, assim, de recente. que eu assisti Tem a depois Juliana já. Paiva. Foi Ela um fenômeno mesmo. É um fenômeno. O Rodrigo Mocotó Simas volta, inclusive. Ele Como o participa- Mocotó? Como o Mocotó. Ele aham. participa dos primeiros capítulos. E o da professor novela. Pascoaletti, ele é morto? Não, o Pascoaletti acho que só viaja, vai embora. Porque, assim, até 2009 a Malhação era uma continuação. Depois ela acabou essa Ela ficou continuação. tratando de temas. Exato. Não, Supostamente. e era sempre o mesmo colégio, a mesma história. E aquilo acabou, né? E daí cada Malhação é uma história nova, como se fosse uma novela nova. Não tem ligação efetiva com a outra Malhação, entende? Então, começava uma e terminava a outra. Então, terminou a Intensa, daí veio a Casa Cheia.
Daí veio a Sonhos, que é um fenômeno também, que é da mesma autora da Intensa. Mas é fenômeno, assim, que nível de fenômeno? É fenômeno com alta audiência, fenômeno com repercussão, com personagens... Que até hoje, se joga um pedaço, tipo, de 2012 lá, Intensa, você coloca Bruno e Fatinha. As pessoas piram, que era o casal lá que virou o casal principal da Malhação. Que era a Juliana Paiva e o Rodrigo Simas. E tanto que a Sonhos foi reprisada agora na pandemia, inclusive. O teu Petrúquio. Também teve uma super boa audiência, boa repercussão. As pessoas têm essa... Porque a Sonhos falava um pouquinho do mundo da música, assim, não era uma escola. Tinha uma escola de teatro e uma escola... E tinha uma de jiu-jitsu, né? Uma academia. Então, tipo assim, tinha umas coisas diferentes, né? Tratava de temas diferentes, enfim. Aí a gente tem as Five, que é um sucesso. Eu não posso assimilar tudo que eu sou numa coisa só. Mesmo a ideia de ter uma única profissão não faria mais nenhum sentido. Pô, agiliza aí, tem cliente esperando, hein? Que agora já teve continuação. A última de grande sucesso, a última de né? grande sucesso é a Viva a Diferença. E acabou por quê? Que é o autor não era mais viável fazer Malhação? Então, o que eu acho... Tá mudando, né? O público tá mudando. O Cal Hamburger... As Five, o autor da Malhação das Five é o autor de Castelo Rá-Tim-Bum. É o Cal Hamburger. Então, assim, ele sabe fazer fenômenos infantis, juvenis, assim. Foi fenômeno? Foi fenômeno. Ela teve uma sequência... Pra criança. Pra adolescente, pra geral mesmo. As Five era uma malhação muito boa. Era muito boa. Uma reprisou na pandemia também. E eles fizeram uma série depois. Tem 2 temporadas no Globo... Tem 3 temporadas no Globoplay. Já até saiu a primeira, agora vai sair a segunda e a terceira. Que é elas adultas já, né? Como se tivessem passado 10 anos... E aí, a galera quis saber o que é tipo Harry Potter. Exatamente. Daí você quer saber o que tá acontecendo, enfim. É uma mas série... você não trabalha, não? Que você só... Vocês não trabalham? Vocês só assistem... Como que vocês sabem? A gente assiste. A gente dá um jeito de dar conta da agenda no horário. Porque é muito conteúdo. Tá. Agora é o seguinte. Malhação. Qual foi a novela das 6 que mais te marcou? Cravo e a Rosa. Pois eu não respondo quantas vezes eu quero. Pois se não responder... Cravo e a Rosa. Eu tava vendo esses dias Cravo e a Rosa, acredita? É uma das que eu mais tenho memória. Eu tava na escola, chegava, estudava de tarde nesse período, tinha uns 6, 7 anos. E minha mãe já tava com a TV ligada, passando café. E já tava lá. Eu já lembro também chegar na escola, tomar café, minha mãe, meu irmão. Sim. E é uma novela que eu já perdi as contas. E quantas vezes eu assisti? Eu já devo ter assistido umas 4 vezes Cravo e a Rosa. Eu conheço uma pessoa que assistiu Cravo e a Rosa. Agora... No último ano, ela assistia a cada 3 meses, porque eram muitos capítulos antigamente, né? Sim. A cada 3 meses ela reiniciava. E Chocolate com Pimenta. Tem briga não, Aninha. E eu só vou botar essa almofadinha pra fora do jeito que ele merece. Ela assistiu também, mais de 10 vezes. É um fenômeno também. Você gostou? Você apaixonou por Chocolate com Pimenta? Eu também. Eu curto bastante. Eu ainda acho que da minha novela das 6, assim, que mais marcante... O top 3 das novelas das 6. Cravo e a Rosa, com certeza. Eu gosto muito... É difícil, que tem várias novelas das 6 que eu gosto. O top 3. Mas eu acho que, puxando também pra umas recentes. Além do Tempo. Foi uma novela muito boa da Elizabeth Era Jean. de época? Ela começou de época, dela tinha uma passagem, ela tinha uma coisa... Ela é temática espírita. Então ela tinha uma passagem que daí ficava no mundo atual. Mas assim, foi uma novela muito, muito, muito boa. Então tá, Cravo e a Rosa. Além do Tempo. Não vai pôr Chocolate com Pimenta aí? Não. Acho que dessas que me marcaram muito, acho que eu fico com Cravo e a Rosa. Não, falta mais uma. Tem mais uma vaga. Deixa eu pensar bem, pra eu não me arrepender. Vou falar as últimas 3 que eu acompanhei indiretamente. Cravo e a Rosa. Chocolate com Pimenta. E a última era Alma Gêmea. Fica quieto que eu vou embora. Fica! Devolve essa! Da Índia. Não, Alma Gêmea pra gente. Não me toca muito. Achou chata? Você achou chata? Eu achava chata pra caralho. Alma Gêmea, aquela Índia chata. Eu gosto mais dos núcleos paralelos ali de Alma Gêmea, sabe? O núcleo da pensão. Humor. Cara, do Chocolate com Pimenta, voltando, eu achava o núcleo mais engraçado do banqueiro, que era a Unha de Fome, e lá, obviamente, da Fazenda. Né?
E a tua, então? O teu, Ó, eu vou falar o teu então top 3. Eu vou falar a última A terceira agora, tua? Além da Ilusão. É. Que foi a Nunca ouvi última falar. novela, foi uma novela muito, muito, muito boa. A estreia da Larissa Manoela na Globo. Foi muito boa essa novela. Muito. Muito boa. Eu ainda me guardo a minha lembrança De Larissa. de... Não, eu nunca vi nada da Larissa Manoela. Ah, não. É porque ela começou... Porque eu sou muito saudosista, eu ainda tô lá no Tarcísio Meia. Não, mas foi uma novela muito Foi uma boa. novela muito boa. Antônio Caloni deu um show nessa novela. Antônio foi- Caloni? Antônio Caloni. Caloni. Qual eu lembro desse nome. Caloni Mohamed do coisa. Clone, sabe? Sim, ele é demais. Se ele é- esteve, Nossa, ele matou é a pau foda. nessa novela. Ele era o pai dela? Ele era o pai dela. pai dela. Ah. Uma história super terrível. Inclusive tá faltando novela da Glória, lá da autora que faz novelas internacionais. Glória Pérez, Vamos é a ter próxima agora, da a próxima nossa. das nove. Mas vai Depois ser... do canal. Vai ser... Tem uma parte gravada em Portugal, mas não é a história. A maior parte do núcleo tá no Maranhão. A gente falou com a Glória semana passada, entrevistamos a Glória, a gente participou da coletiva e tal. massa. De imprensa com parte do elenco. Amanhã tem outra coletiva, a Bruna vai estar online lá participando também. Tá, conta o teu top 3 de novela das 6. Tá, novela das 6, vamos lá. Eu tenho uma memória afetiva com Um Sonho Meu. O senhor não pode entrar. O Jorge é meu irmão, deixa que eu me entendo com ele. Pode ir. Porque uma novela foi gravada aqui em Curitiba. Sonho meu, fale alguns personagens. A Carolina Pavanelli, que era uma criança, tinha o vô junto com ela. A novela foi toda gravada aqui em Curitiba. Foi a primeira vez que mostraram a novela. Cara, é porque foi aqui em Curitiba e tal, né? Exatamente, porque o encerramento da novela foi um show na Pedreira, na Ópera de Arame com a Xuxa. Eu chorei rios. Eu sou de Guaratuba. Eu sou daqui, né? Eu sou de Guaratuba. Você é de Guaratuba. Eu sou de E o Guaratuba. Curitibano, será que curtiu? Não, foi em peso. Tem que ter curtido, né? Mais de 10 mil crianças ficaram pra fora da Ópera de Arame. Era o auge da Xuxa, 92. Mas era uma novela mais para um público infantil? Das sim. 6 para um público Era uma infantil. criança órfã, exatamente. Era uma criança órfã. E a mãe perdeu... Ela não era órfã. A mãe perdeu a guarda porque sofria uma relação abusiva com o marido batia. Entendi. Então a mãe foge. Então tem toda a história. A mãe era Patrícia França. O pai, o padrasto depois é o Leonardo Vieira. Então tem toda uma história. Eu tenho uma história afetiva. Pô, você tinha que ir falando e aparecer. Não vai aparecer na A imagem Os da personagens. novela. Ia ser maravilhoso. Só se você quiser editar. Aí eu te dou o episódio e você edita. Vou ficar devendo isso. Vou ficar na imaginação. Não, mas é bem isso. Mas é legal dessa história dessa novela, porque ela foi gravada aqui. O autor, que era o Marcelo de Moraes, visitou Curitiba, se encantou com a cidade e falou, quero gravar ali. E aí eles vinham em loco de 15 em 15 dias. E eu lembro que eu era criança, eu tava aqui fazendo algum exame médico, tal, alguma coisa. Peraí, mas é uma novela antiga? 92. Ah, ela foi gravada em 92. 92, aham. Eu tinha 4 anos. Eu achei que era mais nova, achei que tinha sido agora. Não, 92. Por isso que eu falei, era o auge da Xuxa, entendeu? Tipo assim... Sim, era aí o auge, sim, era o auge. Agora eu contextualizei aqui na minha cachola. Lotou a Pedreira, a Ópera de Arame, porque era o auge da Xuxa. E a novela foi gravada aqui e tal, e daí eu lembro de estar passando na 15 e ver eles gravando uma cena. Caramba! Porque eles gravavam, eles gravavam ali na frente do Palácio, Avenida, eles gravavam o Passeio Público, todos esses lugares de Curitiba foram mostrados. Foi uma novela que nunca foi reprisada, a gente... Por que será, né? Então, uma época tinha uma história que a Patrícia França e o Leonardo Vieira chegaram aí pra Record, ficaram muito tempo lá, então acho que também tinha uma questão ali de... Mas hoje você pode iniciar um movimento com novelíssimas. Mas agora recentemente no Viva. Agora reprisou no Viva. Okay. E ela entrou mas na tem que íntegra. reprisar ali no aberto, né? Aí ela entrou na íntegra no Globoplay agora, então dá pra rever. Então já vai passar, eu acho que já vai... É, capaz. Já vamos então jogar. a gente... Tá, essa foi a primeira. É a primeira, vai lá. E já vi que você tem um afeto enorme por essa novela. Não, tem uma novela, tem um afeto. Até mais afeto do que, assim, eu sei, talvez não seja uma novela maravilhosa, mas é mais afeto. Tá, então essa é uma. Essa é a primeiro lugar, assim? É, porque tem um afeto, tá bom. porque é a primeira que eu lembro, assim. E a gente vai fazer meio que uma ordem cronológica, Ordem cronológica, exatamente. Eu acho que a minha segunda, das 6, eu vou colocar A Vida da Gente.
mesmo. A Vida da Gente, que é uma novela da Alicia Manso, que é de 2011. Reprisou também na reprisou na Nossa, pandemia. não faço ideia dessa novela. Muito Eu já não boa. acompanhava mais. Incrível também, é uma acho que novela... Sobre o que ela se retrata? É, O teu gosto não o teu gosto é um pouco mais diferente que o dela, que você Não, mas a Vida da Gente você eu falaria. gosta de... Falaria também, a Bruna falaria. Não, você não falou. Mas eu Você não falaria. falou e tá gravado. Mas eu falaria. Agora não adianta. Não, você aprecia novelas de época. Sim. Não, adoro. Fato. Mas essa Você Vida da aprecia Gente eu já novelas de assisti época. também mais de uma vez. Você Eu já gosto não. Muito. Você Não, mas teve a eu curto. oportunidade de... Mas a próxima é de época. de curtir e não curtiu. Vai. Eu vou de... Daí, A Vida da Gente, que eu acho que é memorável. E a última que eu acho que eu vou, assim, de pegar pela emoção é Orgulho e Paixão. Não pode se encantar por uma pessoa frígida, que vive de luto fechado e não vê um homem desde o século passado. É uma novela de época, é de 2018. É uma novela que retrata um tempo do começo do século XIX, mas não necessariamente, porque ela tinha um ar lúdico, ela tinha uma coisa da literatura, enfim. Então, é uma novela que eu curto bastante, assim. Que eu tô maratonando agora. A Bruna tá assistindo agora. Orgulho e Paixão. Orgulho e Paixão. É um nome bem clichê de novela, né? É inspirado nas obras de Jane Austen mesmo. Então, tipo, é mais ou menos isso. É uma brasileirada da Jane Austen, assim. Mas ela é muito boa. Show! Ó, então temos aqui um relatório de novelas das seis. Vamos seguindo. Eu quero perguntar às donzelas o que vocês acharam daquelas novelas que são diferentes. Tipo assim, Conto de Fadas, teve aquele Cordel Encantado. Tenente, mande seus homens baixar as armas e vamos conversar. Vem mais um vaso. Fica onde está. Quem é você? Amamos. Nós acabamos de esquecer. Eu adorei. A gente maratonou na Eu pandemia. adorei Cordel Encantado. Era muito boa. Tinha uma outra também que... Agora eu não vou lembrar o nome, mas era o mesmo ator que fez o vô da Ana Francisca. Florifontora. Não, ele não era vô. Não, Não. O vô é o... Do Chocolate com Pimenta. Osmar Prado. Osmar Prado. Mas não é vô, né? É tio. É tio. Tio, olha aí, ó. O noveleiro. Não, até tá sabendo bem, tá tudo bem. Mas o Osmar Prado... Ele fez essa outra também, que tinha o Antônio Fagundes. Meu Pedacinho de Chão. Meu Pedacinho de Eu Chão. amo essa novela. Maratonei na pandemia também. A gente também. Mas fazem poucas novelas com essa pegada. Com a pegada lúdica, assim. É bem legal. A gente gosta bastante. O brasileiro gosta dessas novelas. Essa das 6 agora, Mar do Sertão, tem essa pegada. Tem essa ideia do sertão, assim. Mas não é mitológica igual. Não é mitológica, mas tem uns elementos, assim, sabe? Ó, então tem um ar. Nessa linha também tem Saramandaia. Sim, que é um sucesso tem também. a primeira e tem a última. Eu, particularmente, porque eu gosto das coisas bem produzidas, esteticamente, eu gostei muito da última. Me marcou legal. pra caramba. Eu ficava lá até 11, meia-noite pra poder assistir. É bem legal. Esse era o problema da TV aberta, né? Antes do stream. Você tinha tem que assistir no ficar horário. acordado ali pra assistir meia-noite. E você perdia. Vocês gostaram da Dona Redonda? Eu gostava também. Eu gostava. Eu adoro essa Dias Gomes, né? E aí tem... Dias Gomes. Tanto que Mar do Sertão foi a primeira coisa que falaram, assim, pra gente. Lembra as novelas de Dias Gomes e tal, porque tem esse ar de ritmo, assim. Mas Cordel também é um sucesso mesmo, assim, é um acerto da dupla da agora Thelma. vocês lembram, eu lembro dessas aqui, mas vocês lembram de outras nessa pegada que tiveram Falasse também? de universo, assim, o Orgulho e Paixão que eu te falei é um pouco disso, que eu falei que não tem um tempo exato, enfim. Puta, uma novela merda. Ó, me desculpem vocês que lidam com a Bang, aquela uma que... Bang, a gente adorava. A com a Fernanda Lima, que ela era Bang, cowboy. Bang, Bang, a gente adorava. A gente adorava. Sério? Mas a gente falou, né? Talvez seja memória afetiva. A gente assistiu numa época da vida e nunca mais viu nada dessa O que novela, marcou né? você? Eu adorava tudo. O casal ali. Silver. Como dizem hoje em dia, muito chipável. Quem que era o casal? Era o casal de hoje, não era? Bruno Garcia e Fernanda Lima. Bruno Garcia, Era no Bruno ápice Garcia. dele, Fernanda Lima. Puta, quem que é Bruno Garcia, gente? Eu vou ter que Bruno ver aqui, me Garcia. perdoem. Porque eu tinha certeza que é o marido dela hoje. Não é possível. não, Seria ele não muita é ator, coincidência, né? Ele não é ator. Ele é o apresentador, né? O Bruno Garcia e a Fernanda Lima. Bang Bang, o Beijo do Vampiro é uma novela que essa é boa, reprisando no Viva agora, inclusive. Também tem esse... lembrei. Bruno essa Garcia, ideia puta, mística. clássico. Ele é clássico, porra. Tem os enjambres, tem as novelas que não deram muito certo, tipo Deus Salve o Rei, né? Assim, não deram muito certo no conjunto da obra, mas tinha essa ideia também.
De ter Tem Que Rei Sou Eu, que é uma novela mais antiga também, Sim, que sim, era sim. também Verdade. dentro desse universo. Vamp. O próprio Sétimo Guardião, que também não é uma iniciativa que deu muito certo, Nossa, né? esse Sétimo Guardião, gente, pelo amor de Deus. Esse era puxado. Poderiam... Tá, já que nós chegamos nessa, vocês estão quase admitindo que existem novelas que não foram boas. Não, mas existem novelas Quais que não vocês existem. riscariam, assim, que não precisaria ter existido? A gente tem uma brincadeira lá no Novelíssimas, que às vezes as pessoas perguntam assim, vão assistir tal novela, a gente brinca só com Pix na conta. Se o Pix cair, a gente assiste Qual, de novo. então? Qual? Não tem problema. Qual? O Sétimo Guardião é acho uma. que essa é uma... A primeira, acho que a gente pensa, né? Assim, tipo assim, a gente não veria de novo. Não tem porquê a gente ver de novo. Tá? Simplesmente ela foi horrível. Uma novela horrível. Ela tem um conjunto de erros na novela. E você que tá acompanhando, não leve pro lado pessoal, porque é uma questão de gosto. Com certeza, totalmente de gosto. Né? Não é um time, não é uma igreja, não é um político, é uma... Tem gente que deve ter gostado, não é nosso Exatamente. Meu pai assistia. Você não falava dos links na televisão? Mas Beleza, então são novelas que ali diferentes. Tá, vamos de novela das 7. Que é novela o nosso das horário 7. É o nosso horário favorito. Sério? Vocês preferem das 7 do que a gente ama Por quê? Farofa. Qual que é a Farofa? Acho que é uma novela mais leve, né? É verdade. Um horário mais leve. É verdade, não tem gente com câncer, com doença. Até tem, às vezes, mas é mais leve, devagar, mais né? leve, é bem isso. Não, e a gente gosta. A novela das 6, ela se assemelha das 9. Ela é uma novela das 9, sem... Com drama. Com drama, sem a carga do horário, né? Sim. Das 9, mas ela é uma novela das 6. A novela das 7, ela se assemelha à Malhação. Pô, Escravizaura, nós não continuação. falamos de Escravizaura. Escravizaura é um sucesso também. Escravizaura... Aquela Chica da Silva com Chica a da Thaís Silva Araújo, que são novelas fora da Globo, que são fenômenos. Pantanal, Chica da Silva. Teve uma agora até que tinha um conhecido que estava assistindo que era Malu Mader de época. Tinha Malu Mader. Agora eu não vou lembrar Força o nome. de um Desejo. Força que de um tá cotada Desejo. pra reprisar no Viva. Que era lá, plantava um café, também deve tinha um ser escravo. novela de época. A Malu não fez muita novela de época. Então é Força de um Desejo, eu acho. Essa novela é super pedida. Super, aí pelas super pessoas, produzida. Super. E é Gilberto Braga, né? Que é um gênio na Ele morreu ou escrita. tá vivo? O Gilberto morreu o ano passado. Tá. E ele fez Celebridade, Paraíso Tropical, novelas que são... Celebridade marcou, né? Marcou a época. Você gostou da... Como que é o nome dela? Darlene. A Darlene era... Joy. A Débora Seco. Débora Seco. A Juliana Paz. Que se lançou... Eu conheci Juliana Paz a partir dali. E tinha outra lá que fazia escândalo. É Bebel? Não é Bebel, né? Não, a Cláudia Abreu, que era a malvada, né? Não, aquela... A Bebel e o Lava é Paraíso Tropical. É a Camila Pitanga e o Wagner Moura. É um sucesso. Eles reprisaram agora no Viva também. E eu revi inteira agora. Paraíso Tropical foi uma das que eu a novela das 7 que me marcou foi Uga Uga. É o mesmo estilo. Qual que marcou vocês? É lá, Bruce e 7. Uga Uga por conta da aventura, né? Não, mas tinha um... Não, essa novela com certeza marcou o Uga Uga. Mas olha, é que eu gosto muito de novelas recentes das 7. Aí fica difícil de puxar, assim, mais antigas. Não, mas pode ser as recentes. Bom sucesso, acho que não tem como não falar. Foi essa novela que eu e a Nath, a gente comentava muito. E a gente acabou criando Novelíssimas, foi a partir dessa novela. Bom sucesso. Qual que é o enredo dessa Bom Sucesso? Só pra eu... me refrescar aqui. Ela começa com a personagem, é a Grazi, a mocinha. Que ela pega um exame errado, né? Ela acha que ela tem pouco tempo de vida, poucos meses de vida. E aí ela vê que não, que foi trocado o exame, que o exame era do personagem do Antônio Fagundes. É ele que tá com pouco tempo de vida. E acaba que eles viram muito amigos. Ela vai trabalhar na casa dele. E eles viram muito amigos. E ela começa a dar uma lição pra ele de como viver a vida e aproveitar. Ele era um personagem bem mais ranzinza, que vivia pro trabalho. E é muito legal, assim, uma novela muito boa. Eu acho que tem um xodó por essa. Totalmente Demais, que também é da mesma autora. Essa muito fez sucesso, boa. hein? Reprisou. A reprise fez mais sucesso do que a original. Da reprise durante a pandemia tinha mais audiência. Né? É uma novela mais... Depois de Avenida Brasil, é a segunda novela mais exportada pro exterior. Totalmente Demais. É muito boa. Essa que tinha a menininha ali, a Marina Rui Barbosa. Moderno Conta também. de fadas, total.
que essas duas, assim, recentemente me marcaram muito. É da mesma autora. E acho que são das recentes, assim, que mais me marcaram. E mais antiga... É duro, né? As farofas das 7. Qual foi a novela que a Sandy fez? Das Estrela 7? Guia, era das 6. 6. Era das 6. É. Era das 6. Eu lembrei E também dessa reprisou agora. recente do Viva. Eu sou muito Foi fã de boazinha, Sandy, né? então... Foi boazinha. É, a novela boa, eu revi inteira ela. Eu adulta, Não foi? Nossa, falei, que tá novela, ok, é uma novela ok. É uma novela ok. Não Tá, é... novela das 7 que marcou você. Eu vou ter que falar a mesma coisa, porque, tipo, Bom Sucesso, pra mim, é o top 1, assim, das nossas histórias recentes, assim, a gente tem muito amor por essa novela. Eu revi, ela terminou durante a pandemia, eu revi inteira, então, assim, já vi 2 vezes. Acho que Totalmente Demais. Rockstar também é uma novela também muito boa de... uma aquela... banda. Uma que é... Vladimir Brista. Que foi repetida, foi feito um remake dela, a Tititi. Tititi também. Boa, é uma Tititi. novela ótima, é uma novela muito boa. E qual que era que tinha os costureiros? É a Tititi? A Tititi, já então que essa aí. Essa reprisou agora na pandemia Muito também. engraçada. Mas é verdade, Rock Story é muito boa. Vocês preferem novelas mais engraçadas ou mais dramáticas? Eu acho que tem que ter graça, mas eu não sou do pastelão também. Não, Eu gosto pastelão do não, tom. mas é... Tem um limite. Eu particularmente gosto de uma coisa mais ácida. Sim. Né? Aquele humor mais ácido. tipo, aquela que teve o Jamanta. Qual que é aquela novela? Teve 2 que o Jamanta... Torre de Babel. Torre de Babel. E aí teve a outra. Depois Belíssima. Belíssima. Eu adorava aquele núcleo. Da oficina. Da oficina. Da oficina. Cláudia Raia, Giannichini. Já tô pulando pra novela das 9, mas vamos lá. Mas tudo bem. Vamos lá. Mas eu acho que o horário das 7 é o seguinte: ou ele se leva a sério, ou ele é muito escrachado. ele é farofa, É escrachado. Entendeu? Então, assim, você tem que ter. E, assim, não dá pra você se levar a sério e botar uma farofa no meio. Então, assim, você tem que trabalhar, né, no esquema. Então, Sabe qual que é o esquema? Não tem como colocar algo que entre pior que o Jornal Nacional, né? Emocional. Né? Baixo emocional. E aí a gente gosta muito dessa coisa da farofa. Até recentemente, Quanto Mais Vida Melhor, que é uma novela que era o pé inteiro na farofa, a gente curtia, assim, os momentos de drama dela que soavam ruins, porque ela foi gravada inteira na pandemia, né? Foi gravada fechada, entre aspas, não pôde o público, o autor mudar de acordo com o público, tava gostando ou não. Porque ela já tinha sido gravada inteira, mas ela é uma novela ótima, das 7. Pra quem curte a farofinha, ela é uma novela ótima pra assistir. Então são essas das 7 que você lembraria. Iguais. São praticamente iguais. Eu só botei Rockstar, que a Bruna também botaria, porque é muito isso, assim. É que eu acabei com 2, né? Mas eu acho que eu criei amor pelo horário das 7 já mais adulta, assim. Eu reassisti Kubanacan durante a pandemia, por exemplo. E eu achei assisti essa. genial. Essa eu assisti. O texto do Carlos Lombardi incrível, era muito bom. Porque eles meio que repetiram em Kubanacan ali aquela tríade do Uga Uga. De Uga Uga. Era muito boa. Eles são muito bons, eles têm muita química. Embora nos bastidores dizem que não se gostem muito. Até esses dias ele tava num podcast falando lá sobre o Marcos Pasquim. O Pasquim. O outro lá, Quem você tá falando de Kubanacan? Pasquim e quem? Pasquim e o outro que fazia o irmão dele em Uga Uga. Ele sempre faz galanzão. Agora eu esqueci o nome dele. Humberto Martins. Humberto Martins. Né? Eles têm uma química muito legal. Onde eles entram pra fazerem novelas juntos. E a Daniele Vinitz estava muito boa também com o Pasquim ali. Assim. Foi a novela também que a que virou Carminha depois. Adriana Esteves, perfeito. Destacou. Muito, muito. Uma Lola ótima, assim, né? Ela faz uma mulher ótima. Tem Lolita Rodrigues na novela. Tipo, poxa, você assiste, né? Tem Nair Belo, tipo, é muito legal. Nair é ótimo, assim, cena. Eu ficava louca pra ver as cenas da Nair, sabe? Assim. Hoje é gostoso, né? Reprisar essas novelas. Porque a gente vê esses atores que já não estão mais entre a gente, atores e atrizes. Sim. E aí dá aquele saudosismo, né? E a gente fala, porra, como eles eram bons. Muito bons, assim, muito legal. Então, eu acho que eu fui criando esse amor também pelo horário das 7, assim, e mais adulta que eu entendi ele, assim, sabe? Então, acho que é mais isso, assim. Pô, isso quer levar a novela a sério, né? Tá, agora a novela das 9. Eu já tenho a minha lista aqui pronta. Qual que é a tua, então? Que era das 8, aí depois 9. Que palhaçada, né? Ó, então, a primeira que eu me lembro, Indomada. Então é isso, né? Tá. Aí passou um tempo ali, como se fosse um apagão na minha cabeça. Aí veio
antes da A Laços de Família, o clone. Os que dela bebem, porque para sempre... Ou foi depois? O quê? Depois de Indomada, o clone. Mas foi antes de Laços de Família? Foi depois de Laços de Família. Então tá, então veio o clone. Então teve Indomada, daí teve um apagão na minha vida, não lembro. Aí, o clone. Aí Laços de Família, Mulheres Apaixonadas. Tá ficando grande essa lista, esse noveleiro. Cara, eu era noveleiro. Eu adorava as novelas. Nunca gostei das Helenas, viu? Sempre achei as Helenas muito chatas. Mas, então, Laços de Família, o clone, a Indomada. E depois eu quero lembrar Mulheres Apaixonadas. Negócio seguinte, acho melhor te deixar lá no hotel. E aí você manda o reizinho pagar essa conta pra você. Melhor assim, tá? Tudo bem. Eu amava essa novela. Eu amava ela. E teve uma outra, mas depois vocês vão falando a lista de vocês, eu vou tentando lembrar qual era essa outra que me chamou muito a atenção, que eu adoro. América. O que você vai fazer nos Estados Unidos? Passear. Eu vou conhecer a Disney. A América é um fenômeno também. América é um fenômeno. E daí teve uma outra da nossa amiga lá. Da Glória, Caminho das Índias. Caminho das Índias. Chega. Pronto, daí depois disso aí eu abandonei a minha vida de novelas. Olha, a minha lista. Vamos lá. A primeira é Por Amor. Mas ela tá certa. Não é, mulher? A gente ama. Sai de perto de mim, você também. Por Amor, que tem a Regina Duarte e a Gabriela Duarte. A Rainha da Sucata, exatamente. Eu assisti essa novela, mas eu não gostava das Helenas. Eu achava as Helenas chatas. Não, essa novela pra mim, assim, olha, é maravilhosa. Eu já assisti. Você chorou? Assisti, com certeza, várias vezes. Acho que Por Amor tá entre as primeiras aí. Acho que Laços de Família. Você tá... Linda. Você não acha que eu tô linda? Não Também, tem como. né? Não tem como passar em branco. Laços de Família não tem como deixar fora. Porque Laços de Família... Vamos segurar no Laços aqui pra gente comentar sobre ela. Laços de Família, além de ter a tristeza da Camila, tinha todo um outro núcleo que era demais. Maravilhoso, meu Deus. O que era a Débora Seco, espivitada, aquela Iris que você tinha vontade de socar, arrancar os cabelos Aí o casal que eu admirava era o casal que não queria ficar junto, mas queria, que era o... Depois, hoje, ele nem tá mais na Globo. O José Maier com a Helena Ranaldi. Tinha uma química muito foda. Hoje, se essa novela fosse passada hoje... Ela foi passada na pandemia, mas ia realmente... ter protesto da porta da Globo. Tem cena dele pegando, do Zé Maier pegando a Iris e batendo nela. Batendo a Iris, pegando a Rinaldi à força ali no negócio dos cavalos. Eu também, assim, eu amo Laços de Família. É meu top 1 da vida também. É aquela assim, novela que passa, reprise, todo mundo assiste. Todo mundo fenômeno assiste. de audiência de novo. Esse julgamento do político... Eu acredito que tenha que o filtro aí tenha que dar uma acho que a gente tem que segurada, lembrar da época também que a novela foi gravada, né? Tem um aviso, né, que eles colocam, o Viva coloca em toda a programação. Essa obra reproduz comportamentos da época em que ela foi executada, né? Que ela foi produzida, que ela foi criada, né? Então, assim, o Viva coloca... Mas a Disney também coloca hoje em dia. Como se não existisse esse tipo de comportamento hoje. Não, existe o tipo de comportamento. Mas, tipo assim, reproduz o comportamento no ar, né? Assim, tem uma validação. A própria novela das 6 que você falou, da Sandy, da Estrela Guia, a personagem da Thaís Versosa, que você lembra, a Gisela, que ela tinha um cabelo laranja. Hoje ela é mulher do Michel Teló. Isso, ela tinha um cabelo laranja, ela era amiga, ela tem 15, 16 anos na história e tem cenas dela voltando bêbada, tipo, bebendo em festas autorizadamente, porque naquela época podia, entendeu? Não tinha uma regra. E hoje os adolescentes não voltam bêbados? Não voltam. Mas não tem essa validação no ar, né? Tipo, acontece, mas não aparece. A novela é um reflexo daquela época, exatamente. Tá. Não, com certeza. Então tá, Laços de Família maravilhosa. Era a Helena a Helena, poderosa? Eu acho que a Helena da Vera Fischer era a melhor. Foi a melhor. Helena. Porque as outras Helenas só choravam. Não, e a Helena da Vera... A Helena da Rainha da Sucata... Ela só chorava. A Helena da Vera Fischer, ela é uma mãe participativa, linda, trabalhava. Ela tinha um outro perfil de Helena. Ela não era. Eu adorava a relação dela com o cabeludo lá, o Tony Ramos.
era assim, ótimo. A gente sim. também, o Theo, a gente Maravilhosa. amava também, sim. Eu acho que é essa. Acho Tá. que não tem como não falar do Clone também. Não, acho que né? marca A gente- muito ali. É um Na época fenômeno. da escola, a gente usava os negócios igual da Jade. Acho que tem toda uma coisa. Também já reassisti. É uma novela muito boa. Acho que Olha, eu já assisti essa umas 5 vezes. Já. o Clone aquela novela que é você maravilhoso. assiste, O Clone. Os núcleos são todos muito bons. Você não quer parar Não, o Clone. você não quer parar. E tem aquele ator fudido lá, que ele nunca fez... Antônio Coloni. Ele nunca fez... Bom, nessas novelas que a gente tá falando, ele nunca foi o principal, né? Aham, Era sim. sempre um coadjuvante. E ele sempre detonava nos papéis. Ele é ótimo. Não, o ele Clone é muito um bom. fenômeno Acho também. que tem o Clone. E daí, puxando um pouco mais pra esses últimos anos, acho que A Força do Querer, da Glória Pérez também. Foi uma novela muito boa. Avenida Brasil, fenômeno, né? Acho que não tem nem o que dizer. Não acredito que você tá sentada na minha mesa! E Pantanal agora, o remake também. Sempre te dei tudo na vida, seu ingrato. Meio que mordia a língua, Você não tá era muito de curtindo remake. Pantanal? A gente ama Muito, Pantanal. muito. A gente, eu e a Bruna, a gente é bem quando assim, contra o remake. Contra, é. assim, a gente falou assim, remake, Pra não sei o que que, não sei mexer o que, numa coisa que já deu não sei o quê. certo? Cara, no minuto 1, a gente participou de 4 coletivas de imprensa com os autores, com os atores e tal. No minuto 1 das primeiras coletivas, a gente saiu e falou, isso aqui vai ser um sucesso. A gente sabia. A gente, assim, só por eles falarem o que tava acontecendo. A gente já viu as chamadas depois também, as chamadas lindas, tinham alto impecáveis. impacto. Exato. A produção é impecável, indiscutível, mas eu tentei esses dias. Eu juro. Mas é que você tenta do meio pra lá, né? Eu Você tem que engrenar no tentei começo. assistir aquela mulher virando onça. A Juma. Gente, não desceu. Mas é porque você tem que assistir do começo, Não né? desceu. Eu achei, falei, Porque agora já tá puta na que reta pariu. final, Não é né? possível. Já tá acabando, né? Já tá acabando. Mas tem esse sentimento. Então tá, então a tua listinha você deixou Caminho das Índias fora, né? Deixei Caminho das Índias fora. Eu Traidora, gosto, mas não traidora. é uma assim, uau. Sério? Não. Cara, pra mim foi... É. Agora a tua. Pra mim, a minha vai ser muito parecida com a da Bruna também. Com certeza, Laços de Família. Acho que entra ali Antes disso, não teve? Antes disso? Não, assim, eu lembro, assim, de assistir muito criança. Eu gostava de Por Amor, eu gostava de Torre de Babel também. Era uma Também, novela que né? eu curtia bastante. Você explodiu porque você queria se vingar de mim. Você queria me ver de volta pra cadeia. Você matou minha mãe! Tá! E por causa disso, você matou centenas de pessoas. Assistir, mas mesmo assim elas não Porque é não diferente entram. você assistir quando muito criança e depois que você depois começa a eu fiz- entender a alguma entender coisa. alguma coisa. Então, É. assim, Laços, acho que é a primeira, assim, das 9 que eu super gosto A gente mesmo. já tava meio assim. adolescente, né? Já tava adolescente, exatamente, já tava entrando, assim, eu lembro dessa história. Eu sempre falo isso, lá em Guaratuba eu lembro que as pessoas fizeram campanha de doação de medula óssea na escola, tipo, mostraram isso, assim, porque, né, acabou rolando de mandar pros pais, bilhete pros pais, de falar sobre a campanha de medula. Então, acho que Laços tem essa importância, com certeza. Depois de Laços, eu fico com Clone também. Eu acho que o Clone tem tudo que uma novela precisa ter. assim. Eu acho que poderia ter Clone todo ano. Todo ano, assim, eu acho que a Glória é felicíssima no Clone. Eu acho Cara. incrível o que ela faz lá, E a assim... importância também do que ela mostrou na novela, né? Era. A questão lá do uso de drogas. cultura. Tudo que mostrou, Alcoolismo, uso de Cara, drogas. você lembrou muito ali o bem. núcleo da Mel ali, né? Exato. Pra falar dela. Aquele núcleo foi foda. Era puxado. Puxado. Olha, aí teve. Primeiro, a diferença cultural. Olha como Sim. essa novela foi foda. E na véspera do 11 de setembro ela estreou, né? Então, assim, já tinha essa questão também. Então, diferença cultural. Aí teve a questão lá da ciência, Clone. Aham. Porra, Ninguém falava. No Brasil, a gente atrasado aqui, vendo Clone e tal. Era um negócio que mexia com a cabeça da gente. Muito, muito. Aí drogas. Eu acho que foi a primeira novela que falou abertamente assim. E em quebrando drogas. um paradigma, né? Quebrando um paradigma. Porque era uma menina rica, não era uma menina Exatamente. pobre. Assim, Exatamente. porque, né, as pessoas têm essa visão